Olá pessoal, estou aqui para a gravação da segunda aula, da nossa série de aulas sobre o corpo na história. E dessa vez vou falar um pouco sobre o corpo na história, no que compreende o corpo na Idade Média. Então, na aula passada, nós vimos um pouco sobre a idealização do corpo pelos gregos, também vimos como foram criados os Jogos Olímpicos da Antiguidade, essa relação que os gregos estabeleciam com o que alguns autores da educação física chamam de esporte antigo, também identificamos como que a filosofia inaugurou o chamado dualismo corpo e mente, que perdurou bastante durante a história e talvez ainda hoje perdure, principalmente nas práticas escolares e na compreensão de grande parte da sociedade sobre a relação corpo e mente, e como que os romanos se utilizaram da ginástica para a guerra. Na aula de hoje, ao final da aula, espera-se que vocês sejam capazes de conhecer as representações de corpo durante a Idade Média, compreender como o corpo e as práticas corporais foram tratados nesse período bastante longo da história e relacionar o trato ao corpo e as práticas corporais durante a Idade Média a outros períodos da história. Será que há continuidade? Será que há rupturas em relação à forma de tratamento que o corpo recebeu na Antiguidade, por exemplo? Vamos então, o corpo na Idade Média, uma contextualização rápida desse período da história. A Idade Média ela teve início em 476, depois de Cristo, e foi até 1453. Então a gente tem um milênio de duração desse período da história. Ele é dividido em Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, período, por exemplo, onde surgem os vikings, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV, que já é mais próximo do nosso período da história e próximo do descobrimento do Brasil, por exemplo, que acontece justamente no último ano do século XV, em 1500. Também é conhecida como a Idade das Trevas, e nós vamos conhecer algumas razões para isso, e é marcada socio e economicamente pelo feudalismo como um sistema de organização social e econômica. E por último, ela é marcada também pelo poder da Igreja, o cristianismo católico e sua influência nas decisões políticas, aquela famosa união entre Igreja e Estado que é criticada até hoje quando nós vemos outros exemplos disso acontecer. Pois bem, o corpo na Idade Média, ele está diretamente relacionado, então, ao conhecimento religioso, ao poder da Igreja. Então, a Idade Média, ela tem início com a Europa convertida ao cristianismo ainda lá no final do Império Romano, e é uma época muito marcada por tradições religiosas. Se a Igreja, quanto mais poder ela tem, mais determinante essas tradições são. O corpo, o corpo passa a ser considerado, ou era considerado durante essa época como uma fonte de pecados, naquela famosa ideia de que a carne é fraca, é preciso dominar os desejos da carne porque ela é fraca e com isso você mantém a santidade do espírito. E durante a Idade Média, a educação física ela se torna praticamente inexpressiva. Quando eu digo educação física, eu quero dizer as preocupações com o corpo e com as práticas corporais, porque estas preocupações não vieram no sentido de valorização do corpo ou das práticas corporais, mas justamente o contrário. Nesse período da história, a ideia de saúde, por exemplo, diferentemente dos gregos, era atribuída à salvação da alma. Então, uma alma pura era considerado um sinônimo de saúde. Você tinha uma doença ou se mantinha saudável de acordo com a vontade ou o castigo de Deus. Desse período, há um pensamento filosófico, mas é um pensamento filosófico que não deixa de estar marcado ou determinado ou delimitado pelo poder da Igreja. Entre os pensadores da época, nós podemos citar o Santo Agostinho, e ele tem uma expressão muito famosa, que é pela vontade que o homem deixa o corpo dominar a alma e chega à degradação. Ou seja, a carne corrompe a alma, levando o sujeito à degradação moral e por aí vai. Além disso, para falar um pouco mais do corpo na Idade Média, nós podemos citar como características dessa época uma absoluta falta de higiene, segundo os nossos padrões atuais. Claro, quando nós olhamos para trás, nós
julgamos esse período como um período onde se faltava higiene. Embora num Brasil não muito antigo, tivemos também problemas com isso e talvez ainda hoje tenhamos, né, a julgar a dificuldade de uso de máscara, a dificuldade com o uso do álcool em gel, por exemplo, ainda temos alguns problemas de higiene, algumas dificuldades de convencimento da população. Mas num período da história em que se vivia ou morria pela vontade de Deus, não fazia muito sentido mesmo beber água limpa, tomar banho regularmente, né? Houve uma forte repressão por parte da igreja aos costumes considerados impróprios ou que iam em contraposição aos ensinamentos da igreja ou aos preceitos religiosos. Houve também uma forte repressão por parte da igreja à busca por qualquer tipo de conhecimento que não fosse conhecimento religioso. Então, nesse período, muitas pessoas tiveram que abrir mão, né, da sua produção intelectual ou mesmo tiveram que negar que já tinham dito ou escrito alguma coisa que fosse contra aquilo que a igreja dizia, né? Esse período também, muito em função dessas características da falta de higiene, de algumas características urbanas das grandes cidades europeias, sofreu fortemente com o episódio da peste negra, né? E que foi tanto pela falta de higiene quanto pela falta de conhecimento. Estima-se que na época, né, cerca de 1/3 da população da Europa veio a óbito, né, cerca de 24 milhões de pessoas por uma doença que era transmitida pela pulga do rato, né, e o rato, como se sabe, cresce em ambientes sujos. Um episódio muito de difícil explicação se encontra na Inquisição, né? Talvez seja aí um dos episódios mais tensos da história da Igreja, né? Que qualquer um que professasse práticas diferentes daquelas conhecidas como cristãs era considerado um herege, um sujeito que estava desviando, um sujeito que estava cometendo uma heresia, né? Então a Inquisição, ela queimou muita gente na fogueira simplesmente por não concordar com as questões da igreja ou por dizer algo em contrário, né? Por fim, a gente pode dizer que a Idade Média, ela chega ao fim, né, por diversos motivos, né? Seja pela peste, seja pelo início das navegações, que começaram a fazer descobertas diferentes daquelas que vinham sendo ditas pela igreja, inclusive sobre o caráter esférico da Terra, né? A impressão de livros, né, como uma forma de divulgação do conhecimento para além daquilo que as lideranças religiosas pregavam, e também o fim da organização social e econômica baseada no feudalismo, levaram então ao fim da Idade Média e ao fim desse período que representou tanto desuso das práticas corporais, tanto desprestígio, tanta desvalorização em relação ao corpo e às práticas corporais, né? Na nossa próxima aula nós vamos ver como que se deu as preocupações com o corpo durante a Idade Moderna, né, que sucede à Idade Média. Continuando, pessoal, sobre a desvalorização do corpo e das práticas corporais durante a Idade Média, o que nós podemos dizer sobre as práticas corporais, né? O que se praticavam no que restou de preocupação com o corpo, né? Porque o poder, mesmo sendo um poder centrado nos reis, né? na nobreza e na igreja, ele precisa ser defendido, ele precisa ser expandido. Então as disputas sempre vão acontecer na história da humanidade, né? Então, em termos de práticas corporais, né, nós temos, por exemplo, aquelas relativas aos conflitos militares, né? Então, com as cruzadas, por exemplo, organizadas pela Igreja, desde o século XI, XII, XIII, a preparação militar era feita a partir de determinadas práticas corporais, né? Primeiro, do adestramento dos cavaleiros, pode parecer um termo estranho, mas era muito condizente com a época, né? Hoje nós utilizaríamos mais a ideia do treinamento dos cavaleiros, né? A prática da esgrima, né, que é o manejo da espada, o manejo do arco e flecha, né? Estima-se que o arco e flecha exista há mais de 60 mil anos já, e também pelas chamadas marchas e corridas a pé, que era a forma como um determinado exército tinha de se deslocar de uma região para outra, inclusive sair de Roma até o Oriente Médio, né, para lutar por Israel. E a gente vê uma cena, né, do filme Cruzada, que é um filme que retrata bem essa ideia da cruzada propriamente dita, né? Os esportes e jogos, né? Qual que foi o lugar ocupado por eles, né?
Na antiguidade grega e na antiguidade romana, os jogos eram utilizados pela diversão, né? Então, a diversão ela tem uma forte relação com o prazer corporal. E como a igreja combatia qualquer forma de satisfação da carne, estes, né, jogos e esportes acabaram caindo no chamado desuso, né? Pararam de ser praticados, né? Pois a satisfação do prazer, né, a diversão, eram condenados, reprimidos e até mesmo proibidos pela igreja, né? Então, na nossa próxima aula agora, nós vamos ver como que tudo isso continuou ou não acontecendo durante a Idade Moderna, né, que sucede à Idade Média. Até lá, pessoal!